Casa Publicadora Brasileira apresenta o audiolivro Caminho a Cristo, de Ellen White. Leitura Cimei Menezes. Capítulo 1. O amor de Deus. A natureza e a revelação dão testemunho do amor de Deus. Nosso Pai Celestial é a fonte de vida, sabedoria e felicidade. Olhem para as coisas maravilhosas e lindas que há na natureza. Observe como, de forma surpreendente, elas se adaptam às necessidades das pessoas e de todos os seres criados. O brilho do sol e a chuva, que alegram e refrescam o solo, as colinas, os mares, as planícies, tudo isso fala-nos do amor do Criador. É Deus quem supre as necessidades diárias de todas as suas criaturas. Nas bonitas palavras do salmista, em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Deus fez o homem perfeito, santo e feliz. A terra, ao sair da mão do Criador, não mostrava qualquer sinal de degeneração nem sombra da maldição. Foi a transgressão da lei de Deus, a lei do amor, que trouxe a dor e a morte. Entretanto, mesmo em meio ao sofrimento resultante do pecado, o amor de Deus é revelado. Está escrito que Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. Os espinhos e as ervas daninhas, as dificuldades e provações que tornam a vida tão cansativa e cheia de preocupações, foram designados para o bem do ser humano como parte do preparo necessário no plano de Deus para erguê-lo da ruína e degradação causadas pelo pecado. O mundo, embora caído, não se resume a tristeza e miséria. Na própria natureza existem mensagens de esperança e conforto. Flores crescem no mato e espinhos são cobertos pelas rosas. Deus é amor. Está escrito em cada botão de flor que se abre e em cada folha que cresce no campo. Os belos pássaros que alegram o ar com seus alegres cantos, as flores perfeitas e delicadamente coloridas que perfumam o ar, as árvores frondosas da floresta com sua exuberante e viçosa folhagem. Tudo dá testemunho do cuidado paternal do nosso Deus e do desejo que Ele tem de tornar os seus filhos felizes. A palavra de Deus revela o seu caráter. Ele mesmo declarou o seu infinito amor e misericórdia. Quando Moisés rogou que Deus lhe mostrasse sua glória, o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Essa é a sua glória. Quando o Senhor passou diante de Moisés, ele clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ele é tardio em irar-se e grande em benignidade, porque tem prazer na misericórdia. Deus uniu o nosso coração a Ele por meio de incontáveis provas no céu e na terra. Através das coisas da natureza e dos mais profundos e ternos laços que o coração humano pode conhecer, Deus procura revelar-se para nós. Embora de maneira imperfeita, isso representa o seu amor. Apesar de todas essas evidências, o inimigo do bem cegou o entendimento das pessoas, de modo que elas passaram a olhar para Deus com medo e a considerá-lo inflexível e incapaz de perdoar. Satanás levou o ser humano a pensar que Deus é um ser cujo principal atributo é a justiça severa, como se ele fosse um juiz austero, um credor duro e implacável. Ele retratou o Criador como um ser que fica vigiando desconfiado, buscando erros e falhas nas pessoas para que possa condená-las. Foi para remover essa sombra escura e revelar ao mundo o infinito amor de Deus que Jesus veio viver com a humanidade. O Filho de Deus veio do céu para revelar o Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quando um dos discípulos pediu: Senhor,
mostra-nos o Pai. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ao descrever sua missão na terra, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Essa foi sua obra. Ele saía fazendo bem e curando todos os que estavam oprimidos por Satanás. Havia vilas inteiras onde não se ouvia sequer uma queixa de doença, pois ele ali passara e curara todos os enfermos. Sua obra era evidência da unção divina. Amor, misericórdia e compaixão estavam presentes em cada ato de sua vida. Seu coração se comovia em meiga simpatia para com as pessoas. Ele assumiu a natureza humana para que pudesse ir ao encontro de cada necessidade do ser humano. Os mais pobres e humildes não temiam aproximar-se dele. Até as criancinhas eram atraídas para ele. Elas gostavam muito de sentar-se no seu colo e olhar para aquele rosto sereno, bondoso, cheio de amor. Jesus não suprimia sequer uma palavra da verdade, mas falava sempre com amor. Ele tinha tato e prestava bondosa atenção ao interagir com as pessoas. Nunca se mostrava rude, jamais pronunciava uma palavra severa sem necessidade e evitava causar dor desnecessária a uma pessoa sensível. Ele não censurava a fraqueza humana, falava a verdade, mas sempre com amor. Denunciava a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade, mas suas repreensões rigorosas eram sempre proferidas com lágrimas e tristeza. Chorou por Jerusalém, a cidade que ele amava, a qual se recusou a receber aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Os líderes rejeitaram o Salvador, mas ele os considerava com meiga compaixão. Sua vida foi de abnegação e repleta de cuidado pelos outros. Cada pessoa era preciosa aos seus olhos. Embora sempre se apresentasse com divina dignidade, inclinava-se com amorosa simpatia para atender a cada membro da família de Deus. Ele via em todos os homens seres caídos, cuja salvação era o objetivo de sua missão. Assim é o caráter de Cristo, como foi revelado em sua vida. Esse também é o caráter de Deus. Do coração do Pai é que brotavam as torrentes da divina compaixão manifestada em Cristo, fluindo até alcançar os filhos dos homens. Jesus, o meigo e compassivo Salvador, era Deus, manifestado na carne. Foi para nos redimir que Jesus viveu, sofreu e morreu. Ele tornou-se um homem de dores para que pudéssemos participar das alegrias eternas. Deus permitiu que o seu Filho amado, cheio de graça e verdade, deixasse um mundo de glória indescritível e viesse para um mundo corrompido e maculado pelo pecado, escurecido pelas sombras da morte e da maldição. Ele permitiu que Jesus deixasse sua amorosa companhia e a adoração dos anjos para sofrer a vergonha, os insultos, a humilhação, o ódio e a morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ei-lo no deserto, no Getsêmani e na cruz. O imaculado Filho de Deus tomou sobre si o fardo do pecado. Aquele que havia sido um com Deus sentiu de perto a terrível separação que o pecado causa entre Deus e o homem. Isso fez com que um grito de agonia saísse dos seus lábios. Deus meu, por que me desamparaste? Foi o peso do pecado, a noção de quão terrível ele é e a separação que causa entre Deus e o ser humano. Foi isso que quebrantou o coração do Filho de Deus. Mas esse enorme sacrifício não foi feito para despertar no coração do Pai o amor pelo ser humano, nem para fazer com que ele se dispusesse a salvá-lo. Não, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O Pai nos ama, não por causa da grande propiciação, mas Ele proveu a propiciação porque nos ama.
Cristo foi o meio pelo qual ele pôde derramar o seu amor infinito sobre o mundo caído. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus sofreu junto com seu Filho. Na agonia do Getsêmani, na morte no Calvário, o coração do amor infinito pagou o preço da nossa redenção. Jesus disse: "Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir." Isto é, meu Pai tanto amou você que mais ainda me ama, por eu ter dado minha vida para a sua redenção. Ao tornar-me o seu substituto, dando a minha vida e assumindo sua dívida e sua transgressão, sou amado pelo meu Pai. Por causa do meu sacrifício, Deus pode ser justo e, mesmo assim, o justificador daquele que crê em Jesus. Ninguém mais, a não ser o Filho de Deus, poderia realizar nossa redenção, pois somente aquele que estava junto do Pai é que o poderia revelar. Somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus poderia manifestar esse amor. Nada menos do que um infinito sacrifício feito por Cristo em favor da humanidade caída poderia expressar o amor do Pai pelos perdidos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele o entregou não apenas para que vivesse entre a humanidade, levasse seus pecados e morresse em seu lugar. Ele o entregou para a raça caída. Cristo devia identificar-se com os interesses e necessidades da humanidade. Aquele que era um com Deus se uniu com as pessoas através de laços que jamais serão quebrados. Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos. Ele é nosso sacrifício, nosso advogado, nosso irmão, tomando a forma humana diante do trono do Pai, e por toda a eternidade estará ligado à raça que redimiu. Ele se tornou o Filho do homem. Tudo isso para que o ser humano pudesse ser erguido da ruína e degradação do pecado para refletir o amor de Deus e compartilhar a alegria da santidade. O preço pago por nossa redenção, o sacrifício infinito do nosso Pai Celestial ao dar o seu Filho para morrer por nós, deveria dar-nos uma elevada concepção sobre o que deveríamos tornar-nos através de Cristo. Ao contemplar a altura, a profundidade e a largura do amor do Pai pela raça a perecer, um inspirado apóstolo João encheu-se de um sentimento de adoração e reverência. Incapaz de encontrar uma linguagem apropriada para expressar a grandeza e a ternura desse amor, ele conclamou o mundo a também contemplá-lo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Isso confere um enorme valor aos seres humanos. Por meio da transgressão, as pessoas tornam-se súditas de Satanás. Por meio da fé no sacrifício expiatório de Cristo, os filhos de Adão podem tornar-se filhos de Deus. Assumindo a natureza humana, Cristo eleva a humanidade. Os seres humanos caídos estão colocados em um lugar onde, através da conexão com Cristo, podem verdadeiramente tornar-se dignos de ser chamados de filhos de Deus. Um amor assim não tem paralelo. Filhos do Rei Celestial. Essa é uma promessa preciosa, um tema para a mais profunda meditação. O incomparável amor de Deus por um mundo que não o amou. Esse pensamento tem um poder capaz de dominar a alma e de tornar a mente cativa da vontade de Deus. Quanto mais estudamos o caráter divino à luz da cruz, mais vemos misericórdia, bondade e perdão mesclados com equidade e justiça. E mais claramente discernimos as inúmeras evidências de um amor que é infinito e de uma compaixão capaz de superar a afeição de uma mãe pelo filho rebelde.